Até as relações estão mais digitalizadas, a nossa cognição está diminuindo, uma vez que a gente acessa muito inteligência artificial generativa, a gente usa o ChatGPT, a gente usa o cloud, a gente usa outras plataformas de AI que fazem o pensamento, a estruturação das ideias para a gente vai perdendo cognição. Então a gente vai perdendo em duas vias, a via cognitiva, mas a via física também, uma vez que a gente fica muito tempo estático nessas funções. Então, essa mudança, que também é cultural, de você entender que só vai depender de você mover seu corpo, criar esse interesse por uma longevidade, enfim, entender que você não é um ser digital, ainda que você passe muito tempo no digital, né, é muito importante também. Eu acredito que seja um dos desafios para a população como um todo. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um FitBRcast e hoje a gente tem aqui uma convidada muito especial, né? Essa convidada, ela vai estar presente no nosso evento, né, nos que vai acontecer 27, 28 e 29 de agosto no Transamérica, na Fitness Brasil Expo, e ela será a nossa keynote speaker, ou seja, uma das palestrantes mais importantes de todo o evento. Lembrando que no evento nós temos mais de 150 palestrantes, são mais de 150 personalidades, as pessoas mais influentes do mercado, do mundo fitness, e ela está entre as 6, nós temos 6 keynotes, e ela será a nossa keynote que fecha o evento, ó. E a gente tem a honra de receber aqui no nosso FitBRcast Letícia Settember. Um prazer te receber aqui, uma profissional que é especialista em falar, sabe do quê? Do futuro, de comportamento, de coisas que são absolutamente necessárias para qualquer pessoa que vive o mundo do bem-estar, que vive o mundo da saúde, que está, obviamente, olhando para frente. Se a gente quer combater o sedentarismo, se a gente quer combater a obesidade, se a gente quer ter pessoas cada vez mais saudáveis, a gente precisa entender o que vem pela frente. Letícia, muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Fábio, eu que agradeço essa honra de ser keynote num evento tão importante como esse, com temas que me interessam muito e que interessam muito o futuro. O que nós temos pela frente? Ou seja, num mundo em que nós entendemos, né, que o mundo, de maneira geral, tem olhado cada vez mais para a prática da atividade física, para a saúde, para o bem-estar, né, o conceito do wellness cada vez mais se fortalecendo no mundo inteiro. Temos muito pela frente ainda, a gente sabe disso, mas como é que você enxerga para onde a gente está indo e o que a gente tem pela frente? Olha, Fábio, eu acredito que o conceito de wellness veio mudando, veio se expandindo, e ele vai se expandir muito mais, mas principalmente porque, como uma futurista, a gente olha para trás para olhar para frente. Então, quando a gente olha para trás também, a gente tem algumas teorias que falam que de 4 em 4 gerações a gente tem um tipping point existencial, em que tudo muda, toda a realidade se transforma, e normalmente ela vem casada com tecnologias. Então, acredita-se que a gente vive hoje um tipping point, como se a gente estivesse nessa beira dessa 4ª geração onde tudo muda. A inteligência artificial é uma dessas tecnologias que vem mudar, mas outra coisa que faz com que a gente mude são os comportamentos que a gente vem herdando, né? A gente vem, como sociedade, numa herança geracional de comportamentos, de genética e de cultura, que a gente agrupa como seres humanos para a gente evoluir na história. E a gente vai só copiando e reproduzindo esses comportamentos, essa genética. Só que tudo isso vai evoluindo até um certo ponto que, quando você olha, por exemplo, nessa geração, nesse momento atual, né, a gente fala nesse zeitgeist, esse momento no tempo, você olha para o agora e fala: os meus pais, os meus avós, as gerações que passaram não tiveram tanta saúde quanto eu posso ter na minha geração. E você sabe disso, porque toda a tecnologia, todos os dados e toda a evolução da medicina e toda a cultura em volta da gente tem respirado mais saúde. Você fala, então, eu não quero viver como eles viveram. Então, a questão de uma mudança de tipping point, ela não é somente tecnológica, ela é também comportamental, cultural. E eu acredito que a gente vive um tipping point de saúde também, que seria olhar para esse passado e falar, poxa, eu não quero ter essa vida sedentária que meus pais tinham, eu não quero ter falta de tempo para mim mesma, eu quero poder cuidar de mim, né? Eu quero poder otimizar minha saúde. Então, o tema da longevidade, ele ganha muita força. Você começa a ver, por exemplo,
né, os executivos famosos que testam de tudo para aumentarem a vida deles, né, o lifespan. A gente quer, você quer viver até muitos anos. Se sua família viveu até 80, 90, você quer viver até 150. E você sabe que a tecnologia vai te ajudar a fazer tudo isso. Então, é também um tipping point de comportamento de saúde que favorece muito o mercado de wellness, faz com que a gente expanda essas perspectivas em muitas vertentes. E como é que você enxerga, assim, olhando para tantas oportunidades, né? Como é que você enxerga os desafios? Quais são os desafios comportamentais, por exemplo, ou estruturais, mas que você enxerga para a gente avançar? Não estou falando só de Brasil, estou falando do mundo. Você tem uma experiência gigantesca internacional, né? Para quem não sabe, a Letícia, ela transitou por vários lugares, por vários países, transita, né? Estudou na Espanha, estudou nos Estados Unidos, então tem uma formação muito abrangente. Então seria legal você trazer para a gente um pouco dos desafios. Quais são os desafios que você enxerga para a gente conseguir avançar por aí? Um desafio, eu trabalho muito no meio corporativo, trabalho muito dentro de empresa para ver esses sistemas comerciais acontecendo mesmo, né? Eu acho que um desafio que a gente tem muitas vezes é cultural dentro das engrenagens de quem faz o negócio acontecer, de quem vai promover um produto, de quem vai trazer uma solução, que é trazer nova tecnologia para dentro de casa. Então, você entender que a inteligência artificial, assim como já tem várias academias nos Estados Unidos, enfim, outros lugares do mundo que vão usar por exemplo, um coaching com AI, né? Alguém que vai lá mentorar seu treino com AI, que vai fazer um acompanhamento conectado com todos os seus gadgets, né? Com seus biofeedbacks e tudo mais. Então, entender que nada será exatamente substituído pela tecnologia, mas vai ser assim extremamente aprimorado, vai ter uma experiência muito melhor. Então, entender culturalmente como fazer para acelerar a adesão tecnológica e fazer um casamento disso com as soluções que você já oferece, num sentido de melhorar a experiência daquele usuário, daquele serviço ou daquele produto, eu acho que é um grande ponto, e é o que eu vejo assim, transversalmente sendo um desafio para as empresas, e não vai ser diferente academias, meios de bem-estar, porque também são empresas. Então tem uma coisa do ser humano mesmo aprender a mudar, dele mesmo se abrir para o novo, dele mesmo testar, dele mesmo prototipar esse novo. Senão vai ficar na mão de tech guys, né, de uma geração de startups, muitas vezes, que vai trazendo isso com mais facilidade, com mais velocidade. Mas os mercados que já são consolidados, que já estão aí há muitos anos se desenvolvendo, precisam acelerar e se adaptar. Então, acho que isso é um primeiro ponto. Um outro ponto, a gente até estava conversando antes aqui, né, sobre o sedentarismo e sobre essa questão cultural de ficar sentado, trabalhando na frente de uma tela, né, de ficar muito tempo no modo do corpo. O corpo gosta muito de guardar energia e a gente se adapta muito a viver uma realidade hoje cada vez mais digitalizada. Até as relações estão mais digitalizadas, a nossa cognição está diminuindo, uma vez que a gente acessa muito inteligência artificial generativa, a gente usa o ChatGPT, a gente usa o cloud, a gente usa outras plataformas de AI que fazem o pensamento, a estruturação das ideias para a gente vai perdendo cognição. Então, a gente vai perdendo em duas vias, a via cognitiva, mas a via física também, uma vez que a gente fica muito tempo estático nessas funções. Então, essa mudança, que também é cultural, de você entender que só vai depender de você mover seu corpo, criar esse interesse por uma longevidade, enfim, entender que você não é um ser digital, ainda que você passe muito tempo no digital, né? É muito importante também. Eu acredito que seja um dos desafios para a população como um todo, porque hoje em dia a gente vê, diferentemente do passado, ao mesmo tempo que você acessa o digital, você acessa uma aula online lá, você usa coisas da sua casa para fazer um exercício, assim, tudo é possível. Não tem uma desculpa de você, eu não tenho tempo de ir numa academia, eu não tenho tempo de ir a um espaço físico. E na pandemia muita gente teve que romper essa crença, né? Teve um monte de gente que ou engordou e ficou muito sedentário numa pandemia, fechado, ao mesmo tempo mentalmente ficou muito depressivo, né? Teve uma série de questões psicológicas, e muita gente que se transformou e falou: não, eu vou assumir as rédeas da minha vida e eu vou criar uma rotina em casa de fazer exercício. Então,
não é mais um impeditivo a questão física, mas é um impeditivo a questão psicológica. E eu acho que esse ponto, né, esse ponto que você trouxe agora para a gente, eu acho que é um outro desafio, né? A gente há muito tempo, isso lá atrás, nos tempos antigos, se falava mente sã, corpore sano, né? Então a combinação das duas coisas que hoje a gente vê claramente que o ser é sistêmico e aí que ele precisa de uma evolução integral, né? E a gente enxerga que todo o benefício do movimento humano e, enfim, comportamental de maneira geral, ele passa por benefícios, como a gente já falou, biopsicossocioafetivos, né? São questões amplas onde as pessoas precisam evoluir, né? Eu te digo assim, você acha que a gente está caminhando bem, que aproveitando até outra coisa que você falou que é muito legal, né? Dos pontos de migração das gerações, né? Você falou que a cada 4 gerações a gente tem um ponto de mudança, né? Um ponto de um turn, né? O que está acontecendo hoje sob essa ótica, né, biopsicossocioafetiva, com essas novas gerações, a Gen Z, a Alpha que vem por aí, que já está aí, mas que está chegando, e com as que passaram, né? Passaram não, estão passando, né? Eu sou X, por exemplo, eu sou X, né? Tem a Z, tem a Millennial, tem a Y, enfim. Como é que você enxerga esse comportamento mudando em relação ao bem-estar? Eu enxergo de maneira muito promissora, ao mesmo tempo que é um pouco paradoxal, porque essa geração mais nova, ela também tem muita questão de saúde mental, ela é muito ansiosa, né? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo e a geração nova é ainda mais ansiosa, tem uma propensão imensa, acho que é mais de 70%, 75% a propensão de ter depressão, por exemplo. Então é uma geração que nasce já com muito mais acesso ao digital, ela nasce com as redes sociais, ela nasce com a comparação, ela nasce com uma fragmentação de identidade. Então, quando você tem acesso a criar seus avatares de você mesmo, né, como você vai se apresentar digitalmente, que é diferente de como você se apresenta socialmente, dependendo do evento, você vai se acostumando com uma fragmentação do seu ego mesmo, da sua personalidade. Isso torna tudo mais complexo na sua saúde mental como um todo, né? Eu faço inúmeros estudos de personalidade, por exemplo, metodologia como o Eneagrama, que a gente vai entendendo que a gente não é a nossa personalidade, na verdade, a gente é algo muito antes disso, né? A personalidade é construída de fora para dentro, mas existe algo dentro de você que é o que você realmente quer ser, o que você realmente quer fazer. E que muitas vezes, num mundo muito movimentado, com muito ruído, você perde a voz de ouvir tudo isso. Então, essa geração nova, ela é menos contemplativa disso tudo. Ela tem uma capacidade menos contemplativa, de menos escuta interna, de menos tudo isso de saber para onde ir. E se perde muito nessa fragmentação, até às vezes estética, visual, e de avatares de como você se apresenta para o mundo. Isso é um ponto que é paradoxal, de alguma forma, a tendência contrária que tem para essa geração também, que é um super interesse, uma super priorização do bem-estar. Então é uma geração que também os dados apontam que às vezes prioriza bem-estar acima de dinheiro, acima de relacionamento, acima de muitas outras coisas. Colocam bem-estar como algo muito importante. Talvez seja uma consequência uma coisa da outra, você está muito mais voltado para o estético e para a comparação, você quer se cuidar mais, mas de certa forma acaba sendo, se muito bem posicionado, né, não tóxico, acaba sendo positivo para o autocuidado. Então é uma geração que muda o conceito do wellness, uma vez que já é muito integrado à tecnologia e já tem muitos dados sobre si mesmo. Então, a gente não era acostumado antigamente a saber como está o nosso corpo por dentro com tanta facilidade. Então, você usar o seu anel, você usar o seu relógio, né? Enfim, tem tantas coisas. Eu mesma sou uma exploradora dos gadgets neurológicos, de neuroestimulação, de saber como é que está a minha frequência cardíaca, se eu estou em coerência cardíaca ou não. Isso é um outro tema que eu estudei com o Instituto dos Estados Unidos, que se chama HeartMath,
que aí consegue entender essa questão da coerência cardíaca, que vai te mostrar se você está no seu estado ótimo, neurologicamente falando ou não. Então, a gente tem hoje de uma visão interna de nós mesmos, de acompanhar o sono, de acompanhar ciclo menstrual, de acompanhar o hormônio, de acompanhar tanta coisa com os nossos gadgets, que isso também gera, de duas uma, ou um super incentivo para você melhorar cada vez mais essa geração casada com tecnologia, ou uma noia, né? Ou você ficar ansioso e ficar hipocondríaco, ficar com medo de que algo vai acontecer e que você tem que ficar olhando. Então, eu acho que a gente está, ao mesmo tempo que todas as novidades vêm, a gente está calibrando a melhor forma de usar essas tecnologias para o bem. E essa geração é, com certeza, muito provavelmente a mais adepta a tudo isso, a mais incentivadora de tudo isso, e a que vai ser, cada vez, quando a gente fala de tendência, né, de curva de adoção, as gerações que mais vão aderir. Então, lógico, a minha geração, que está, geração millennial, que está no front de poder aquisitivo, de mercado de trabalho, a geração anterior à minha e a geração que vem depois. Então, é uma fatia que, até nos meios em que eu convivo, por exemplo, o meio corporativo, as pessoas estão muito adoecidas mentalmente, e cada vez mais elas entendem que o mental é casado com o físico e com o integral. Uhum. Vai ser o futuro do wellness, né? É uma convergência de saúde, uma convergência de muitas frentes. Vai ser a medicina casada com a saúde física mesmo, de você fazer um exercício físico, casada com a sua saúde, que você falou, afetiva, né? Até de comunidade, de você encontrar o social naquele meio. Eu sou, como uma boa crossfiteira, eu sinto que o crossfit em que eu vou é a minha segunda casa, é social para mim, aquilo é muito importante, né? É muito curativo. Eu passei por um luto ano passado, inclusive, do falecimento do meu pai, e uma das coisas que mais me ajudou a sair do luto foi virar uma praticante assídua de crossfit, criar comunidade e melhorar minha saúde em milhões %, o que melhorou minha saúde mental. Então, a saúde física e mental cada vez mais casadas. Eu vejo com muito bons olhos a forma como essas novas gerações vão expandir o wellness para vertentes que a gente ainda está tateando. A gente está começando a entender essa convergência, mas muitas vezes para eles isso já está integrado, né? Até quando você olha para os seus dados e você consegue ver que você melhora a saúde mental, você melhora a sua regulação neurológica, que para mim é um outro ponto. A gente está muito neuroestimulado. Então, a gente está numa coisa que a gente fala de cognitive overload. A gente está em overload, é muita luz, é muita tela, é muita gente falando ao mesmo tempo, é teu WhatsApp, é teu celular, e a gente quer ser esse multitask, mas isso para um sistema nervoso é irreal. E a gente acaba vivendo em modo de sobrevivência, né? Então, com todo o seu sistema simpático em alerta, e você vai tendo aqueles efeitos que a gente começa a entender que viram burnout, uma taquicardia, uma acidez no estômago, tudo isso é o corpo avisando que você tem que abaixar, regular o seu sistema nervoso. E o que melhor regula o sistema nervoso do que práticas de wellness? É interessante o que você está falando, e eu vou dizer para você uma coisa da minha percepção, porque eu vivi 50% da minha vida sem tecnologia, sem internet. Então, quando eu fiz 30 anos, só para você ter uma ideia, quando eu fiz 30 anos, começou a internet no Brasil. Quando eu fiz 30 anos, começou a existir celular. Não estou falando de smartphone, celular. Então, assim, eu vivi metade da minha vida sem essas tecnologias todas, offline, e 50% com, né? E eu sobrevivi nos primeiros 30 anos. Então, assim, sobrevivi numa época de formação, de um monte de coisa, né? E, obviamente, tive que correr atrás, e tenho que sempre correr atrás de todas as ferramentas hoje para eu poder estar inserido no mercado de trabalho, para eu fazer as minhas empresas andarem, para eu me relacionar. Enfim, eu tenho que fazer a coisa acontecer. Eu não posso parar e falar, eu não sou desse tempo. Não, isso para mim não existe. Mas o que é interessante disso é que é possível você viver sem, e o que você falou do overload, para mim, assim, é perfeito, porque eu enxergo isso e falo assim, caramba, eu até consigo lidar com isso e
em determinados momentos, às vezes as pessoas me perguntam, e aí, você não desconecta? Domingo eu não desconecto. Você fala, mas você consegue? Eu consigo. Eu consigo, eu acho que eu sou... Tem gente que não consegue, tem gente que tem a minha idade, ou mais velho do que eu, mais experiente do que eu até, e não consegue. E eu consigo, eu consigo. Então, eu vejo muito claramente isso quando você traz, né, para a gente a história do overload, porque realmente eu olho e falo assim, como é que essas pessoas, elas não têm tempo para elas mesmas? Não, culturalmente o tempo, essa coisa de ter tempo para si mesmo, ela vem sendo trazida, primeiro começando de um jeito bonitinho, que parece que, ai, que legal ter tempo para você mesmo, como se fosse um luxo, né, uma coisa assim de madame, até que ela se torna real, né, até que você fala, não, você tem mesmo que ter tempo para você mesmo, porque a gente não é esse super-herói. Então tem até um escritor que trouxe esses conceitos, o Byung-Chul Han, que ele fala, né, da sociedade do cansaço, e aí ele fala que a gente está numa cultura tóxica, e o Gabor Maté, que é um especialista dessa parte de trauma, ele também fala sobre essa cultura tóxica e sobre uma violência neurológica que a gente vive. Essa combinação, né, do tempo atual e do que é valorizado atualmente é que é a grande questão. Então, se a gente for olhar, eu estudo muito tempo, né, eu falo, gente, o tempo é tão efêmero, mas aquilo que mais nos interessa não é efêmero, a gente se perde. A gente acaba valorizando as coisas que não deveríamos. Então, a gente vai hipervalorizar a estética, hipervalorizar a comparação, hipervalorizar a conquista, hipervalorizar qualquer coisa, dinheiro, poder, etc, etc. Então, na nossa sociedade, aquilo que a gente vê como valor é um pouco invertido em relação ao que deveria ser. E a gente gasta todo esse lifespan neurológico nosso, a gente gasta muito do nosso tempo, muito do estar num trabalho lá corporativamente, não ter tempo para dar uma pausa, respirar, comer. Tem gente que não come, tem gente que fica uma atrás da outra. Não, meu Deus, me dá 5 minutos que eu preciso pelo menos ir ao banheiro. Numa busca de algo que você sequer deseja realmente, por status e por velocidade. Então tem um outro dado que mostra que a gente veio de uma época em que a gente era muito obediente. A gente falava sim, obedecia às regras, tinha aquele trabalho lá por muitos anos de carreira no mesmo lugar. Então a gente vem de gerações de obediência e a gente rompe isso entrando para uma geração em que a gente acredita que a gente é líder de nós mesmos. Uma vez que a gente é líder de nós mesmos, a gente pode tudo. E esse pode tudo é que é a grande ilusão de se desgastar para conquistar esse tudo. É assim, pô, essas gerações de onde eu vim não tiveram tanto poder aquisitivo quanto eu tenho, não tiveram tanto acesso quanto eu tenho, não viajaram tanto para o mundo todo quanto eu posso, não várias coisas de globalização mesmo, de acesso. E de você ser o que você quiser. Você não precisa mais obedecer lá uma carreira, uma coisa dura. Você pode ser o que você quiser ser. Tanto que muita gente empreende, porque não quer mais trabalhar com o que está trabalhando, vai, empreende, cria vários negócios, vira aquele povo com vários braços, fazendo várias coisas. Mas existe uma limitação física, humana, neurológica, e que a gente começa a ficar violentado por essa ilusão de que a gente pode fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente não pode. A gente tem que priorizar a saúde mental, por exemplo, sem ela você não faz mais nada, a saúde física, sem ela você também não faz mais nada, e é justamente essas duas áreas que acabam sofrendo. Então você vai ver muita gente adoecida que tem muita performance. É visto como muito bom em performance entrega, por exemplo, no meio corporativo, né? Aquele desgaste, assim, só que a pessoa está na beira de um ataque de nervos. Eu conheci inúmeras pessoas que tiveram ataque cardíaco em local de trabalho. O número de suicídio no local de trabalho é altíssimo, ele só não é tão divulgado. Então, tem pesquisa dentro de bancos grandes do Brasil que os dados são bem silenciosos, mas tem muito suicídio. Então, tem muita coisa acontecendo de uma cultura tóxica mesmo e dessa violência neurológica que a gente não entende. E aí entra essa comoditização de usar tarjas pretas. Ah, eu não durmo? Vou tomar um negócio aqui. E aí fica viciado naquele negócio e só dorme com aquilo. Ah, eu não consigo me acalmar? Então eu vou tomar isso aqui para minha ansiedade. Toma, toma, toma. Então ficou uma coisa... Eu conheci líderes em grandes empresas em que eu estive, que tinham depressão, por exemplo, do nada, criavam uma situação, tinha dificuldade no trabalho, entrava numa depressão, só tomavam um remédio para ver sair daquilo. Mas ir numa causa raiz, mudar estilo de vida, mudar a alimentação,
fazer práticas de wellness integrais, realmente ouvir o chamado do seu corpo e da sua mente, nem sempre era o que culturalmente essas pessoas faziam. E eu acho que isso é algo em transição. E eu acho que essas novas gerações já estão bem mais ligadas nisso do que algumas gerações que vieram antes. É. E essas novas gerações, né, aquilo que a gente escuta, né, as novas gerações, elas estão bebendo menos álcool, né, isso são dados absolutamente comprovados, elas estão dormindo mais cedo, elas estão procurando mais pontos de exercício, né, mais pontos de atividade física, mais vida ativa. Então, assim, eu acho que começa a ter um movimento, a gente não consegue ainda mensurar isso, o quanto isso é, em termos de volume, o quanto isso está realmente mudando de comportamento e aonde a gente vai chegar. Mas isso é um indicador importante, né, para a gente começar a olhar para isso. Né? Uma mudança cultural grande, porque, veja só, eu estudei, uma das primeiras coisas que eu estudei quando eu me formei em design de produto, foi uma coisa que se chamava cool hunting, você estudar o que é o próximo cool, o que é legal, o que é desejável, o que as pessoas vão querer consumir. Exercício físico, estética clean girl de pilates, um monte de outras coisas, é cool hoje em dia. Então é cool, é legal você ter os seus gadgets, é legal você estar em comunidades de esporte, você praticar de grupos de corrida, as marcas estão se aproveitando cada vez mais disso para promover experiências melhores. Então é um momento muito positivo para o mercado wellness como um todo, fitness como um todo, porque isso se tornou hype, se tornou legal. E isso é uma ajuda, né? Eu acho que tem alguns pontos, né? Hoje, cada vez mais, isso é muito popular. Eu acho que, assim, as pessoas, se a gente for voltar nos anos 70, o hype da moda era fumar. Né? Era moda. Né? As campanhas que tinham, as campanhas publicitárias na televisão, na TV aberta, que tinham os maiores investimentos eram sobre tabagismo, era incentivando o tabagismo. Anos 70 e 80 era isso. Né? E aí, olha a mudança de comportamento absurda. Né? Hoje, alguém, quando puxa um cigarro do seu lado, você fala, caramba, a pessoa ela se sente até mal, né, na verdade, ela tem que fumar longe, ela tem que ficar mais distante do espaço e tal. Enfim, assim, são coisas que parecem simples, mas se a gente for fazer uma análise, não faz muito tempo. Né? Evolução, né? Uma baita evolução, né? E a gente espera que realmente as pessoas elas cada vez mais entendam, porque eu acho que tem um outro ponto importante, você tocou num outro assunto legal, que me agrada muito isso, eu sou um fuçador, né? A palavra é essa. Eu acho que eu acho que a gente precisa se conhecer cada vez mais e melhor em todos os aspectos. E o aspecto da biológico ou neurológico ou da sua saúde mental é fundamental que a gente tenha um autoconhecimento e não simplesmente se satisfaça com o resultado de um exame padrão básico que te diz assim, tá tudo bem, porque às vezes não tá. Às vezes não tá, porque a medicina tem evoluído tanto, tem se aprofundado tanto em todas as áreas, em todas as suas áreas, e cada vez mais a gente tem condições de conhecer com mais profundidade se a gente tem uma predisposição, por exemplo, genética a ter um problema, uma predisposição genética a ter um problema cardíaco, pulmonar ou neurológico. Então, e a ciência está mostrando. E hoje uma coisa importante quando se fala de medicina, a gente está vendo a mudança de comportamento por causa do GLP-1, né? O GLP-1 está mudando bastante e é mais um potencializador das pessoas virem para as academias. Por quê? Porque hoje um médico responsável que indica um GLP-1, ele fala, olha, paralelo a isso, faça um treinamento de força. Vai para a academia e faça musculação ou faça algo que a gente chama de contra-resistente. Né? Um levantamento de peso olímpico, um crossfit, enfim, faça treinamento de força. Porque isso é importante para a combinação desse medicamento que está quebrando paradigmas. E agora, com a queda
da patente, ele vai se popularizar muito mais, né? Porque ainda ele está transitando em ambientes elitizados no Brasil, no mundo, né? E você está tocando também um ponto de virada, né? Um ponto-chave de virada que vai ser esse ponto da obesidade, da luta contra a obesidade de forma massificadamente diferente do que a gente estava acostumado, né? Isso tudo que você trouxe, eu acho que combina muito com essa convergência que eu te digo que é o futuro da saúde como um todo, que vai ser essa convergência de autoconhecimento em muitos aspectos. A gente sempre falou de autoconhecimento, dá uma impressão num sentido meio espiritual, uma coisa, né, e não é. A gente tem hoje capacidade de ter um autoconhecimento biológico. E você conhecer, por exemplo, qual é a diferença, e por que eu citei o neurológico agora recentemente, porque eu acho que é um dos campos pouco explorado pelas pessoas, assim, normalmente. Não que ele seja pouco explorado pela medicina, claro que não, mas às vezes você está muito sobrecarregado e você não sabe que é uma questão neurológica. Você acha que é uma questão emocional, ou que é uma questão comportamental, ou que é alguma outra questão, mas você está muito sobrecarregado. Se você começa a se conhecer, você fala, claro, eu estou há horas dirigindo, eu estou há horas tomando café, eu estou há horas... Você percebe que sua rotina não te favorece e que teu corpo está explodindo, você muda seus hábitos. Você não precisa partir para a medicina normal, com um exame lá que vai dar tudo desequilibrado, você toma uma droga e resolve. Hoje em dia eu acho que ser preventivo, né, a medicina preventiva, que é a grande coisa da medicina atualmente, casada com as tecnologias que vão ajudar isso a acontecer, é que você mudando o estilo de vida, mudando esses hábitos, tendo os trackings de informação sobre você mesmo, trazendo informação, você se conhecendo, acho que agrega muito conhecer o âmbito psicológico, o âmbito emocional, toda essa parte mais terapêutica para a saúde mental, mas casando com a parte física, é você chegar a estados ótimos que outras gerações não chegavam, né, que outras gerações não acessavam. Então a gente vive um momento muito positivo para você ser mais saudável integralmente. Você tem todas as ferramentas para isso, desde o teste genético que você falou, que vai te mostrar tendências, até você mesmo ter esse interesse, gostar disso, gostar de se conhecer, ver como é que está o seu corpo, ver como é que você está reagindo às coisas e não partir direto para alguma solução. Eu acho que às vezes vai te fazer mais mal do que bem, né, ao longo prazo. Eu penso numa coisa, dentro disso, eu penso num ponto que, assim, é a gente, o ser humano de maneira geral, assumir o protagonismo da sua saúde, né, de maneira geral, porque o que eu vejo, e as gerações mais antigas, eu concordo plenamente com o que você disse, as gerações mais antigas, a minha, por exemplo, né, eu vejo, talvez eu tenho isso porque eu vivi a vida inteira ao lado do esporte, da educação física, da saúde, da prevenção, né, e aprendi com isso o tempo todo, mas eu vejo a minha geração, ela simplesmente terceirizando a saúde dela para alguém, ou para alguns, para alguns, na verdade. O que eu estou falando é de um médico, ou de um simples exame, porque os exames básicos tradicionais, de qual a grande parte da população tem acesso, dizem muito pouco. E aí, o custo né, o preço, estou falando valor monetário mesmo, dinheiro, o custo para você investigar isso de forma mais profunda e para você ter, é maior, é muito mais difícil, é menos acessível, né? Então, eu enxergo que a gente caminha para uma evolução, diante do que você falou, que a gente precisa ser um pouco mais protagonista e buscar o autogerenciamento da nossa saúde, a começar pelo que a gente come, decidindo o que a gente come, decidindo o que a gente bebe, decidindo o que a gente faz, decidindo de quantas horas por semana a gente se movimenta, né, de forma proativa, né, fazendo exercício. Eu acho que esses são pontos importantíssimos para a gente olhar, né, porque não dá para terceirizar isso. Não dá para terceirizar nada disso. E é uma mudança também de comportamento muito grande, esse convite a um protagonismo, né? A gente não estava acostumado a ter tantos dados sobre nós. E a gente não estava acostumado também a ver a saúde como integral.
a saúde como integral, ela é uma tendência. Ela ainda é emergente. Que é você conectar os pontos, né? Falar, por exemplo, teve uma vez que eu tive um burnout, por exemplo. Na época que eu tive um burnout, eu assumia um cargo de gerência novo, o que me, né, gerava já um desgaste. Houve um falecimento na família. Juntou o emocional com aquela carga de trabalho. Quando eu vi, eu estava tendo labirintite. Eu tinha 30 e poucos anos, sendo uma doença que, sei lá, 60 anos para mais. Por ser estudiosa de tudo isso, eu falei, não, peraí, eu tenho que olhar com mais cuidado para isso. E todo mundo falando, não, vai lá, fiz todos os exames e virei ao contrário, ressonâncias e tal, para entender que era muito mais emocional, de regular minha rotina, de buscar outras alternativas, e em pouquíssimo tempo desapareceu esse quadro, porque eu entendi que era uma questão de se regular de novo, emocionalmente, neurologicamente, biologicamente, alimentação, mudei tudo, horário, ritual do sono, tudo. Sumiu. Não tenho que tomar remédio, não tenho que fazer nada. Então, o corpo avisa, fala, tem alguma coisa que você está fazendo aqui que você está jogando contra você mesmo. E aí, seu papel ia lá olhar o todo, né? Essa coisa do integral, que cada vez mais a gente entende, e tem muitos estudos de como o emocional impacta a sua saúde, é fundamental. E antigamente isso não era muito valorizado. Letícia, a gente está chegando no final do papo aqui, que se deixar a gente vai falar disso aqui muitas horas, mas o que você vai trazer para a gente lá no evento? Me conta o que é que você vai trazer para a gente, né, lá no evento, falando para um público. Você vai falar para os principais gestores no mercado de fitness do Brasil e da América Latina. Nós vamos ter uma série de... Você vai poder falar em português, mas tem tradução simultânea para o espanhol, né? E eu sei que se precisar falar, se precisar falar em espanhol, você falaria também, eu sei disso. Mas o que você vai levar para eles? Eu vou levar, Fábio, eu tento levar o ineditismo, eu falo que não tem graça você ser futurista e você estudar as coisas mais emergentes que estão acontecendo ao redor do mundo se você não tocar em algum ponto inédito para alguém. Então, o meu grande objetivo é trazer, claro, as provocações de tudo que está acontecendo, né, que convidam a gente para uma transformação de alguma forma. Então, o que está transicionando e que você já percebeu ou você ainda não percebeu, porque a questão da transição, para a gente que trabalha com criação de cenários futuros, é que tem convergências, tem pontos que se conectam que não são óbvios. Não é que vai mudar só a inteligência artificial, ela muda o ecossistema inteiro com ela. Então, mostrar essas convergências, como uma coisa influencia a outra, como estão acontecendo grandes movimentos que vão, por exemplo, desde mudar um comportamento que está transicionando numa geração nova, que vai impactar uma adesão tecnológica, que vai impactar como o seu negócio tem que funcionar, como você tem que oferecer experiência, que é uma grande questão, no fim das contas, para engajamento, seja lá do que for que você oferece. Então, eu quero tocar nesses pontos e trazer, assim, grandes cases globais de coisas que estão acontecendo, grandes avanços tecnológicos que impactam, grandes mudanças comportamentais que impactam, trazer assim, um pouco do respirar cenários futuros que, na verdade, não são futuros, eles já estão acontecendo, né? Eles só estão emergentes. E você, sabendo disso, amplia o seu repertório como um líder dentro desse ecossistema e consegue se posicionar com algo mais perene e mais sustentável. Porque, realmente, quem não consegue ter essa visão com um repertório ampliado de tendências de futuro, de transformação, fica para trás. Sim. E aí a hora que vai fazer a mudança já foi, já perdeu, já não tem mais protagonismo, não tem pioneirismo, e aí já não é reconhecido como o mais legal, o mais moderno, o mais novo, já não é o que as pessoas querem consumir, perde timing. Então, o trabalho que eu me proponho a fazer nesse evento, nesse encontro, é trazer essa informação que guia a gente para futuros bem interessantes. Assim. Tenho certeza que o pessoal vai adorar. E, assim, agradeço a sua presença aqui com a gente. Agradeço já antecipadamente sua presença com a gente no evento. Lembro que esse evento acontece de 27 a 29 de agosto, né, quinta, sexta e sábado. E a Letícia vem para um momento muito especial. Ela vai fazer o fechamento. Fechamento para a gente é muito importante, tá? Só para você falar, só para você saber, é o fechamento de sábado. É a palestra que fecha o principal programa do evento, que chama
Conferência de Gestão e Negócios, onde estarão presentes os gestores, os proprietários das principais academias, redes de academias, estúdios do Brasil e da América Latina toda. Vai ter muita gente ali para poder te assistir e tenho certeza que as pessoas vão curtir muito esse conteúdo, porque elas vão sair, a palestra não é à toa que ela está no final, porque ela tem todo um roteiro, chega no final e fala assim, o que é que você vai fazer, né? Vamos olhar lá para frente. Então a palestra final, ela fala de futuro. Perfeito, acho que vai ser maravilhoso. Estou muito Também feliz de participar. Obrigado por esse convite. Obrigado por você estar com a gente aqui, obrigado por você ter vindo aqui com a gente fica muito honrado de ter a tua presença com a gente, tá bom? Obrigada, Fábio. Obrigado, valeu.